Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos fazer a correção da nossa última atividade de geografia, que começa aqui na página 44 do livro, e é sobre o relevo. Eu pedi para vocês assistirem, né, os vídeos sobre o relevo, parte 1 e 2. Então, vamos fazer aqui a leitura e a explicação e a correção da atividade. O relevo. Você já deve ter percebido que a superfície terrestre não é plana e nem uniforme. Ela apresenta formas variadas que são chamadas de relevo. A formação do relevo resulta dos processos que ocorrem tanto no interior, ou seja, dentro da Terra, quanto na superfície da Terra, ou seja, fora da crosta terrestre. Entre os processos internos que formam o relevo, destacam-se os terremotos, as erupções vulcânicas, o que pode causar rachaduras na superfície e deslocamento de grandes blocos de rocha. Entre os processos que ocorrem na superfície terrestre, destacam-se a erosão e a deposição. Então, aqui nós estamos vendo que existem duas formas do relevo ser causado, né? É os internos, que são processos que acontecem devido à movimentação das placas tectônicas no interior da Terra. Quem lembra disso, pessoal? Nós vamos recordar as placas tectônicas agora. E os externos são devido à ação do vento, das chuvas, das águas dos rios, do mar e do próprio homem. Então, vamos ver aqui, ó. A erosão e a deposição. A erosão é o processo de remoção e transporte de materiais desagregados das rochas que compõem a superfície terrestre. Então, o que são materiais desagregados? São materiais fragmentados, separados, são pedaços, tá? Essa desagregação é causada principalmente pela variação da temperatura e pela ação da água e do vento nas rochas. A deposição é o processo de acúmulo dos materiais desagregados das rochas que foram removidos e transportados pela erosão. Assim, os processos de erosão e deposição atuam na formação do relevo. Então, o que acontece? As rochas vão se quebrando, né? Elas vão esfarelando e daí surgem os materiais desagregados. São os pedaços, são os farelos. Esses pedaços soltos, esses farelos, eles são transportados. Como que eles são transportados? Eles são transportados com o vento, com as chuvas ou com correntes de água e são levados para algum lugar. Então, quando eles são transportados, faz parte do processo de erosão. Eles vão deixando ali, vai modificando, eles vão saindo do lugar onde eles estavam e o lugar onde eles estavam vai ficando vazio. E eles vão se acumulando em outro lugar. Isso é o processo de deposição. Então, vamos ver aqui a erosão. A chuva vem, olha lá, ó, e pega os materiais desagregados, que são esses fragmentos aqui da rocha, e vai levando eles para baixo, onde eles se acumulam, formando a deposição. Ok, pessoal? Então, vamos aqui para a próxima página. O relevo brasileiro. As formas predominantes do relevo brasileiro são os planaltos, as planícies e as depressões. Planaltos são superfícies irregulares nas quais a erosão é maior que a deposição. Podem apresentar chapadas e serras. A Serra do Canastra, no estado de Minas Gerais, localiza-se em área de planalto. As planícies são superfícies planas nas quais a deposição de materiais é maior do que a erosão. Em geral, localizam-se ao longo de rios e do litoral. A planície amazônica, por exemplo, estende-se principalmente ao longo do rio Amazonas. E as depressões são áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas ou em relação às serras, os planaltos ao redor. A depressão do Rio São Francisco é um exemplo dessa forma de relevo. Então, os planaltos são áreas mais altas que elas vão apresentar maior erosão. Ou seja, a água e os rios e o vento fizeram uma transformação ali, levando embora uma parte da composição antiga daquele cenário ali, daquele relevo.
As planícies geralmente são partes mais baixas, aonde essas partes que foram tiradas de outras partes mais altas se depositam. E as depressões são as partes mais baixas ainda, elas estão mais baixas que o nível do mar. Então, aqui nós temos a imagem mostrando, né? Aqui, ó, o planalto seria essa chapada alta aqui, a depressão tá mais baixa lá no fundo e a planície tá no nível do mar. Então, vamos para a próxima página, que é a página 46. Veja algumas paisagens que apresentam diferentes formas de relevo. Então, a Serra da Canastra, no município de Delfinópolis, no estado de Minas Gerais. Observem aí a serra, como que ela é linda, né, gente? Aqui é no nosso estado. A planície amazônica, no município de Tefé, no estado do Amazonas. E aqui nós temos a depressão do Rio São Francisco, no município de Teixeira, no estado da Paraíba. Estão observando ali que é uma área mais baixa do que as outras? Quais são as principais diferenças entre as formas de relevo mostradas nas fotos? Então, o que se espera é que vocês observem aí que a foto 1 mostra uma área de serra, que é um planalto. A foto 2 mostra uma planície e a foto 3 mostra uma depressão. Elas estão comparando essas formas. 2. O relevo do lugar onde você vive se parece com o relevo de algum lugar mostrado nas fotos? Com qual? Então, a gente tem aqui, né, quando a gente olha lá para o horizonte de Belo Horizonte, a gente tem a serra ali que circunda a nossa cidade. Então, seria o mais próximo nosso, seria esse aqui, da serra. Então, vamos ver aqui. O relevo do Brasil no mapa. Tem a legenda aqui embaixo. Vamos ver o que ela diz. O alaranjado mais forte são os planaltos. O alaranjado mais fraco são as depressões. E o amarelo são as planícies. Então, observem aqui, ó. Minas Gerais é quase toda composta por planaltos e depressões, aqui no meio de Minas Gerais. Até nessa região nossa aqui de Contagem, pelo visto, nós estamos aqui nessa região aqui, é uma depressão. E essa borda aqui é um planalto que tem a serra que cerca a cidade. Então, qual é o título desse mapa? A gente já aprendeu que o título do mapa está sempre aqui em cima, né? Brasil Relevo. 4. Quem elaborou esse mapa? Essas outras informações estão sempre embaixo do mapa. Então, foi o Jurandir L.S. Ross, no livro Geografia do Brasil. 5. Quais são as formas de relevo predominantes na unidade federativa onde você vive? No nosso caso aqui em Minas Gerais, a gente já falou, são planaltos. A forma de relevo predominante é o planalto, em segundo lugar a depressão. Então, essa é a página 47. Vamos para a última, que é a 48. Então, vamos aqui. A ocupação do espaço modifica o relevo. Então, o ser humano também modifica o relevo. Além das águas, do vento, dos rios, das geleiras, o ser humano também modifica o relevo. Então, ao ocupar o espaço, as pessoas modificam o relevo para atender às suas necessidades e ao seu modo de vida. Com o crescimento das cidades, terrenos íngremes são aplainados, ou seja, muitas vezes na própria casa da gente, por exemplo, eu moro em casa, o meu terreno aqui era íngreme, ou seja, ele era uma descida. O que precisou fazer para construir minha casa? Precisou aplanar, precisou diminuir essa descida, colocando caminhões de terra para o terreno ficar mais plano, mais reto, tá? Então, isso acontece na maioria das construções. Então, isso vai mudando o relevo. Então, os terrenos íngremes são aplainados para a construção de moradias e vias de circulação.
Para construir túneis e estradas em áreas de serra, por exemplo, geralmente são cortados trechos de suas encostas. Áreas íngremes ou montanhosas são alteradas para a prática da agricultura. Nessas áreas é comum construir degraus que facilitam a preparação da terra, o cultivo e a colheita. As atividades de mineração também alteram o relevo. Geralmente, para extrair os minérios, é preciso escavar grandes áreas, deixando buracos, alterando a paisagem do local. Então, aqui tem um exemplo de uma área de mineração, que é o garimpo do ouro na Serra Pelada, no estado do Pará. Então, para extrair o ouro, garimpeiros cavaram a Serra Pelada. Com a escavação, a serra foi destruída e em seu lugar formou-se um grande e profundo buraco, atualmente cheio da água da chuva. Então, o ser humano, né, destrói às vezes o relevo, né, pessoal? Então, teve também uma pergunta sobre os agentes externos do relevo. O que são os agentes externos? São aqueles que modificam internamente. Eu já falei que os agentes internos geralmente são provocados, as modificações internas são provocadas pelas placas tectônicas, pelo movimento delas, né? Então, aqui, ó, os fatores exógenos ou externos formam o relevo por meio de erosões que podem ser pluviais, provocadas pela água da chuva, ou seja, a chuva passa erodindo o terreno. O que é erodir? É levar pedaços consigo. Então, se ela passa, por exemplo, vamos fazer de conta que a gente criou um montinho de areia e aí a gente vem com uma garrafinha de água jogando a água por cima daquele montinho de areia. O que vai acontecer? Por onde a água passou, não vai formar um caminhozinho? Porque a água não saiu levando pedacinhos daquela areia junto com ela enquanto ela descia? Isso é a erosão, entenderam? Então, ela pode ser pluvial, provocada pela água da chuva. A água da chuva cai e faz isso que eu falei. Ela pode ser fluvial, que é provocada pelas águas dos rios e do mar. Então, os rios, eles descem das nascentes fazendo isso, eles vão arrastando uma parte da terra que está no leito deles, ao redor deles, e levando embora. E os mares batem, né, no litoral, alterando, por exemplo, os rochedos, alterando a paisagem do litoral. Então, nesses casos, o relevo ele sofre alterações porque o escoamento das águas o desgasta, dando a ele gradativamente novas formas. Imaginem sempre que eu falei do montinho de areia, a garrafinha de água, jogando a água assim, e a areia escorrendo, levando a água, formando um caminhozinho. Isso é erosão, pessoal. As geleiras também promovem modificações no relevo através da erosão glacial. Quando ocorrem avalanches e porções de rocha se desprendem, alterando assim o relevo do local. Por fim, existe a modificação do relevo por meio da ação dos ventos, que é denominada erosão eólica, né? Então, o que acontece? Os ventos também vão batendo com velocidade muito alta nos picos das montanhas e deslocando fragmentos, né, de rochas, areia, terra. O homem também é um agente externo de transformação do relevo. Essas modificações são provenientes das atividades e das relações humanas, como a gente já viu, garimpo, por exemplo, a construção de casa, a preparação do solo para a agricultura. O homem, através do trabalho, transforma o relevo segundo os interesses econômicos ou mesmo para habitação. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas. Se ainda tiver alguma dúvida, deixa para mim aí no comentário da aula. Um grande abraço e até a próxima.